Bem tornado, tifoso bianconero! Pontualmente para falar do Beppe Marotta, mas antes, duas coisas rapidinho. Em nome do fã-clube oficial da Juventus no Brasil, JFC, estamos lá no Instagram. Eu disse fã-clube oficial, reconhecido pela Vecchia Senhora, e quem quiser nos seguir no Instagram, seja muito bem-vindo. Lá tem entrevista com o Torricelli, com o Schillaci, que fez aniversário dia 1º. Tem entrevista com o Stefano Tacconi, que está saindo aí de um problema de saúde. Enfim, Juventus Fã Clube oficial do Brasil. E antes que eu me esqueça, um abraço e um beijo especial para a dona Maria Boareto, aí de Atibaia, mãe do meu amigo Carlos Boareto, que me chama de Fratello e ela fala Farello, o Farello. Um beijo, dona Maria Boareto, que é lá, nascida em Bento Gonçalves e mora no interior paulista. E também um abraço para o meu amigo romanista Gilles, porque hoje ele sabe, né? A Roma é um time simpático, camisa bonita, tem o Coliseu, mas hoje as meninas da Juve fizeram 1, 2, 3, 4, Roma só 2. Enfim, o Coliseu é nosso. Dito isso, né? Ragazzi, Beppe Marotta, o intuito do canal quando surgiu era para falar ou para confirmar ou para desmentir as notícias. Essa semana a gente viu vários buchichos aí na imprensa italiana sobre o Marotta, muita especulação, né? Assim como teve muito bafafá essa história da plusvalenza, que já não deu em nada, já foi passado para frente, né? O torcedor do Napoli, o torcedor da Inter, que queria empurrar a gente para a segunda divisão, né? As esperanças vão diluindo, enfim. E qual que é o intuito do canal e desse vídeo? É sempre a gente confirmar ou desmentir as notícias que saem por aí aos ventos, né? E já vou dar minha opinião, mas antes a informação do Beppe Marotta, né? Eu tenho algumas informações. Antes de mais nada, dizer que ele renovou com a Inter até 2025 e diretor de futebol é diferente de jogador, que tem lá, o jogador tem a sua multa e tudo mais, tem empresário no meio, com o dirigente é diferente que funciona. É o seguinte, eu tenho duas informações. A primeira, e isso não significa nada, mas impacta, é que o John Elkann contatou e conversou com o Beppe Marotta semana passada. Essa é uma informação que não quer dizer que ele vai vir para a Juventus, porque o próprio Agnelli conversou várias vezes com o Antônio Conte antes de começar a Copa do Mundo, e hoje o próprio Agnelli não faz mais parte ele continua na Juventus, porque ele tem parte lá na propriedade, mas não é mais presidente da Juve, como todo mundo viu. Então, o fato do Elkann conversar com o Marotta não significa que nessa conversa ele esteja negociando com o Vesgo. Mas a segunda informação, e essa eu confirmo, tá vendo essa mão aqui, ó? Tá vendo essa outra mão? Tá vendo as duas mãos aqui do Mário? Essas duas mãos aqui vocês podem colocar, ó, no fogo, pela informação que eu vou passar agora. A Juventus, leia-se Elkann, leia-se Ferrero, atual presidente. A Juventus quer sim contar de volta com o Marotta. Não é notícia aos ventos. Ela quer trazer de volta o Beppe Marotta. Acredito que então vai ser feita uma proposta, vai ter alguma conversa e vamos ver o que acontece ano que vem. Mas a informação do vídeo vai sim a Juventus, ela quer o Beppe Marotta. É um desejo da Juventus internamente em trazer de volta o Vesgo. Vou repetir com calma. A Juventus quer sim e muito trazer o Marotta de volta. Não estou dizendo que ele vai voltar, estou dizendo o que a Juventus quer. Vamos aguardar para ver o desfecho. É claro que precisa conversar com ele, precisa ver se ele quer vir e tudo mais. É que nem aquela história quando a gente vai falar de um contrato com um jogador. Por exemplo, na época do Vlahovic, o Vlahovic quer muito jogar na Juventus, né? Tanto que ele cedeu, e ali ele ia ganhar 8 milhões, aceitou ganhar 7 para poder jogar na Juve. Vamos ver o que acontece, mas a informação que eu tenho são essas duas, que o Elkann conversou com o Marotta, e essa informação não é de qualquer pessoa,
Um dia eu faço um vídeo para contar das minhas... Eu não uso essa palavra, eu acho ridículo, fonte. Fonte é aquilo que tem nas fontanas, que você, né? Os meus informantes, né? Que ao todo são 3 e 1. Mas não ia colocar aqui a mão no fogo se não fosse verdade que a Juventus quer trazer o Marotta de volta. Agora, a minha opinião, eu sou contra o retorno de quem já passou pela Juve. Seja jogador, seja diretor ou treinador. O único retorno que deu mais ou menos certo foi o Lippi. E mesmo assim foi bem no primeiro ano do retorno, no segundo ano foi mal. Tirando isso, historicamente, qualquer clube, tá? Não é legal as voltas. Volta de jogador, né? Volta de treinador, não costuma dar muito certo. E quando a gente fala do Marotta, aquele que é mais fanático pelo Marotta, vai lembrar da época áurea, né? Porque ele veio junto com o Antônio Conte em 2010, a Juventus começou a ganhar Scudettos, chegou 2 vezes na final da Europa, fazia um mercado interessante. E aí eu vou abrir não um parênteses, mas um colchete. Jogadores como Arturo Vidal, Paul Pogba, Carlos Tevez, né? Que fizeram parte daquele time mágico da Juventus, só chegaram no clube graças ao Parazzi, porque o Marotta ele trabalhava junto com o Parazzi. Então, o Parazzi ele é um olheiro, ele nunca foi um diretor, ele é um olheiro, ele levava essas coisas para o Marotta concluir o negócio, ou aprovar financeiramente ou não, se era viável ou não. No caso, por exemplo, de descobertas, o Pogba foi uma descoberta o Marotta nunca ia trazer o Pogba na primeira passagem se não fosse o Parazzi mostrar, pegar o Pogba e levar o menininho lá, esse aqui pode trazer que joga bola. Então, muito se deve também ao Parazzi ali nas costas do Marotta. Agora, o Marotta fez transações boas, mas fez polêmicas. Por exemplo, a questão do Higuaín. Muita gente, o Higuaín perdia um gol e o pessoal criticava o Higuaín. Olha lá, 90 milhões, custou 90 milhões. O Marotta que fez isso. Apesar que não é que a Juventus pôs do bolso 90 milhões. Ela pegou o dinheiro da venda do Pogba, gastou esse dinheiro ainda sobrou para trazer o Higuaín. Do bolso ela não tirou nada. É como se, entre aspas, tivesse sido de graça o Higuaín. Foi um dinheiro mal usado da venda do Pogba. E aí contestou se o jogador não tem nada com isso, se custou caro ou não. Outra situação é que um dos motivos, eu disse um dos motivos plural, da saída do Marotta foi o fato dele bater de frente com ele, porque ele era contra a chegada do Cristiano Ronaldo. Ele era contra porque ele não admitia um jogador com 34 anos ganhar o que ganhava o Ronaldo, mais de 30 milhões, né? Marotta achava que era um valor muito alto do salário para um cara de 34 anos, mesmo sendo um fenômeno, um robozão, mesmo sendo o CR7, o Marotta falou, não sou de acordo com isso. Como ele já tinha alguns problemas lá ligados até à máfia, todo mundo lembra aquele problema que envolvia um torcedor ultra, aquelas coisas de colocar filho de jogador, filho de mafioso para treinar, enfim. Isso não pegou bem, o Agnelli ficou de saco cheio, e aí juntou ele batendo de frente que ele era contra o Ronaldo, o Agnelli pôs ele para correr da Juventus. Então é isso. Foi um dos motivos da saída. Como agora mudou toda a diretoria, é claro que começam a surgir essas especulações, né? O Agnelli saiu, então o Marotta pode voltar. Mas eu achei que fossem só especulações. E na sexta-feira, anteontem, eu fico sabendo que de fato, não só teve uma conversa do Elton com o Marotta, mas como de fato, repito, essas duas mãos no fogo, a Juventus quer e quer muito contar com o Marotta. Eu traria o Giuntoli, partindo da coerência que eu falei que eu quero gente nova na Juventus, né? Eu sou contra a volta do Antônio Conte, por exemplo, mas não é porque o Conte foi traidor, essas bobagens tem que parar, tá? Porque o Conte treinou a Inter, não é isso, né? A gente como torcedor, quem viu o Antônio Conte jogar, deve muito ao Conte. Vejam o que ele fazia em campo. E o Conte é juventino. Quem me contou? Moreno Torricelli, pelo WhatsApp. Só ele me contou o quanto o Conte é juventino, o quanto o Conte ficou puto quando a Juventus perdeu em Cardiff em 2015 para o Barcelona e a final da Champions em Cardiff. Eles são amigos, como tantos outros, como Peruzzi, Ravanelli, esse pessoal se fala, Pessotto. Então é o seguinte,
sem a gente desviar o assunto aqui. Eu traria o Giuntoli do Napoli, que com a realidade do Napoli, ele fez um excelente mercado. Inclusive o Raspadori está lá. Imagina o Giuntoli num time com mais poderio financeiro, com mais estrutura. O que ele não ia fazer? Né? O Marotta, por exemplo, não traria jamais o Chiesa. Ele ia ser um jogador caro. Ele não ia conseguir trazer. Ia ser contra. O Giuntoli é um cara que eu traria. Mas, como teve essa mudança, o Agnelli saiu. O Giuntoli era uma ideia da diretoria. Porém, agora que o Elkan conversou com o Marotta, e principalmente que ele e o Ferreiro querem a volta e o retorno do Marotta, vamos ver o que acontece, eu não sei. É isso, ragazzi, a informação é essa. Juventus tem muito o desejo, a vontade de contar de volta com os serviços do Marotta, e se vier vai ser bem-vindo, porque o Marotta, ele é um dos melhores, talvez o melhor dirigente hoje do Calcio. Né? Ah, mas você falou que é o Giuntoli. É porque o Marotta tem mais experiência que o Giuntoli. Entendeu? Já é aquele cara para chegar e não precisa de tempo, já conhece a casa, mas eu sou contra os retornos. Mas é um grande diretor de futebol, apesar de algumas bobagens que ele fez. Enfim, o importante é que a Juventus está olhando para o horizonte e vai vir muito forte nos próximos anos, eu não tenho a menor dúvida disso, isso para mim é o que interessa. Agora, atenção tifoso, hoje é domingo, amanhã, segunda-feira à noite, lá para 7h30, 8 horas da noite, eu não sei que hora que eu vou baixar o vídeo, eu vou contar aqui como participar do sorteio da camisa da Juve, que será feito na semana que vem. Amanhã, o regulamento, tudo o que precisa ser feito para você ganhar essa belíssima camisa da Juve, portanto, tem que deixar aí ativado o sino, tem que ser inscrito para saber mais sobre como ganhar esse manto sagrado da Juventus. É isso, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Fino alla fine, sempre forza Juve. Eu não sei fazer aquela cara de vesgo, né? Não sei. Mas, enfim, se o vesgo voltar, que volte também os tempos de vitória. É isso. Aqui a gente torce sempre a favor da Juventus. Primeiro a Juve, depois os homens. Fino alla fine.